é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou o corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou o corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a eles damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão do corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Bom, recapitulando o que nós vimos rapidamente no domingo passado, Paulo está escrevendo a uma igreja dividida. A igreja de Corinto está muito dividida. É uma igreja que rapidamente teve muitos líderes diferentes, com ministérios diferentes, com estilos ministeriais diferentes, num momento muito difícil, numa cidade muito difícil. E aí a igreja então abriu espaço para falsos mestres, e esses falsos mestres então se infiltraram e eles começaram então a dividir a igreja. E então rapidamente a igreja começou a ter divisões por questões de estilos ministeriais. Paulo foi o primeiro pastor, depois veio Apolo, depois Pedro e outros vieram. E a igreja então começou a dizer, eu prefiro Paulo, e ele teve os seus partidários. Depois outros gostavam mais de Apolo e ele também teve os seus partidários. Não que eles promovessem esses partidarismos, não, as próprias pessoas faziam isso. E outros gostavam mais de Pedro, e eu repito o que eu falei domingo passado, você gostar do pastor A, B ou C, isso não é problema, mas o problema ali é que aquilo estava trazendo divisão na igreja, o problema era esse. E outros problemas foram surgindo. Havia uma família muito amorosa dentro da igreja, a família de Chloe. E a família de Chloe, por amar a igreja, então ele escreve uma carta a Paulo dizendo como estava a igreja de Corinto. Então Paulo, instruído pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve esta carta para corrigir a igreja naqueles temas em que a igreja estava com problema. Esse é o contexto do texto. O contexto do texto é exatamente isso. O apóstolo Paulo vai doutrinando a igreja, porque ele está percebendo que tudo aquilo que foi plantado lá atrás foi se esvaindo, foi se perdendo no decorrer dos tempos.
e a igreja não poderia caminhar daquela maneira. Aqui no capítulo 12 há um problema que ele vai tratar. No capítulo 11 ele tratou do problema da ceia do Senhor, que até isso a igreja tinha transformado. E no capítulo 12 ele vai falar no uso dos dons espirituais. Era corrente na igreja de Corinto que eles estabeleceram lá uma escala de valores, um padrão de valores de dons espirituais. Então, falar em línguas era o maior deles, segundo essa prática, esse ensino lá em Corinto. E esses dons que a gente pode chamar de maravilhosos ou espetaculares, falar em língua, interpretar e curar. Esses eram os dons que todos deveriam procurar. E a igreja então se viu numa situação delicada, porque não é assim, definitivamente não é assim. Então faltava à igreja entender o que são dons espirituais. Vimos sobre isso no domingo passado. Estabelecemos aqui uma diferença entre talentos naturais e dons espirituais. E assim nós fomos desenvolvendo algumas coisas biblicamente, extraindo da palavra de Deus. Na noite de hoje, irmãos, o tema da nossa mensagem é o mesmo, acerca dos dons espirituais. E eu tiro esse tema do verso 1, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Ou seja, Paulo parte para fazer com que a igreja veja a importância de entender o que são os dons espirituais. Ele não queria que os membros da igreja desconhecessem o que são os dons e como Deus opera por meio deles. Na noite de hoje, irmãos, nós vamos continuar falando acerca dos dons espirituais. A primeira lição que nós queremos analisar na noite de hoje, irmãos, acerca dos dons espirituais, é que Paulo fala para a igreja, Paulo mostra para a igreja a analogia da igreja com o corpo humano. A primeira lição é: a igreja é comparada a um corpo humano. Volte o seu olhar para o verso 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Paulo vai dizer para a igreja de Corinto o seguinte: gente, vamos pensar num corpo. É isso, somos um corpo, mas com muitos membros. Mas eu chamo a sua atenção aqui, irmãos, que ele está chamando a atenção da igreja para que a igreja veja que a igreja é um corpo, não corporativismo. O que é corporativismo? Panelinhas. Eu me junto com uns em prol das coisas que eu quero. Isso chama-se corporativismo. Paulo não está falando de corporativismo, Paulo está falando do todo. Ele está falando de corpo. Uma outra coisa que a gente aprende aqui, ainda dentro de corpo, irmãos, é que Paulo não está falando de um objeto inanimado, imóvel. Um objeto, ele precisa da ajuda de outros para se locomover. Um objeto por si só não tem autonomia, o corpo tem. Então ele está dizendo: a igreja é um corpo, não é um objeto. E um outro ponto que ele está colocando aqui, quando ele diz a igreja é um corpo, ele não está fazendo uma analogia ou comparando a igreja a uma empresa, mas a um corpo. Um corpo que cresce naturalmente no seu tempo de crescimento. É um corpo que não objetiva lucros. A empresa sim. A empresa corre em busca do lucro, ela precisa do lucro. E Paulo diz: não é isso, igreja não é isso, igreja é um corpo. A igreja de Corinto precisava olhar e entender a função ou as funções de um corpo, mas a figura comparativa é de um corpo. Não é o corporativismo, não é um objeto, não é uma empresa, é um corpo. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, acerca dos dons espirituais, Paulo vai instruir a igreja dizendo que os dons visam a unidade do corpo. Volte o seu olhar para os versos 12 e 13. O corpo é um e tem muitos membros, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 13.
pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, escravos ou livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. O que Paulo está querendo despertar na igreja de Corinto é a visão do todo, não a visão de grupos, mas a visão de todo. Um corpo é todo. Observe muito bem, irmãos, que naquela época havia um problema muito grande na igreja, ou nas igrejas, que quem fazia parte desse problema eram os próprios judeus. Nos estudos de quinta-feira aqui na igreja, quando nós estamos estudando sobre Romanos, nós estamos percebendo isso. Os judeus eram um grande problema na igreja de Roma, e sempre foram. Para onde eles foram? Porque os judeus se julgavam muito exclusivistas, só eles eram puros, só eles eram bons. Quem não fosse judeu não era bom. E observe bem o que Paulo está falando para a igreja: olhem-nos como todos, olhem-se como um todo. Não importa se gregos, judeus, escravos ou livres, não importa, nós formamos um corpo. Irmãos, por vezes na igreja de Corinto, irmãos, essa falta de visão do corpo, de que o outro existe, de que o outro sente dor, de que o outro sofre, de que o outro também tem vontade, fazia com que a igreja se dividisse nos seus corporativismos. E quando a igreja começou a se dividir nos seus corporativismos, nos seus partidos, cada um começou a defender a si mesmo e não o corpo. Existe uma doença no corpo, irmãos, chamada doença autoimune. O que é a doença autoimune? É o corpo atacando o próprio corpo. O corpo se ataca. E não há uma razão específica em muitos casos. Mas o corpo começa a se atacar, o corpo sofre com isso. Paulo fala isso, somos um corpo, porque isso pode ocorrer, mas precisamos ter a noção e a visão do todo. Grego, olhe o todo. Judeu, olhe o todo. Escravos, olhem o todo. Livres, olhem o todo. Com isso, Paulo quer dizer que o escravizado que ali estava não tinha que ter raiva do Senhor que ali estava, era o seu próprio Senhor. Olhe o todo. Ali na igreja você não é escravo, todos somos servos. Todos somos servos. Charles Spurgeon, o pastor batista do Tabernáculo Batista de Londres, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele dizia muito isso. A igreja que ele pastoreava em Londres tinha mais de 5.000 membros, numa época que não havia microfones, né? Nós estamos falando aí do século XVIII. E quando ele pregava, na sua assistência tinha juízes, tinha promotores, tinha gente da alta sociedade, da Câmara dos Lordes da Inglaterra. Mas ele sempre dizia: ao chegar aqui, deixe a sua toga pendurada lá na entrada. Assuma a sua forma de servo, porque é o que todos somos. Todos somos servos. Dentre os diáconos da igreja dele, durante um período, havia juízes da alta corte londrina e eram diáconos. E iam lá para fora para receber as pessoas na neve, no frio, na chuva, porque entendiam que era corpo. Ele era juiz na corte, na igreja, um diácono, um servo. É isso que Paulo está dizendo. Quando nós perdemos a noção de corpo, nós começamos a nos atacar. E Paulo fala: não, um corpo não caminha longamente assim. Os dons, então, visam a unidade da igreja. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, acerca dos dons espirituais, é que todos somos importantes e úteis. Volte o seu olhar para os versos de 14 a 17 e o verso 22. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo.
Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Verso 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Paulo está deixando uma coisa muito clara para a igreja. Nós não podemos nos dividir nos nossos achismos. Nós precisamos entender o que é o dom espiritual. Precisamos entender o que é a igreja. Quando entendemos o que é a igreja, nós vamos perceber que todos somos importantes. Então não há, Paulo está dizendo aqui, na igreja, espaço para estrelismos, né? Eu citei uma certa vez, agora alguns domingos atrás, uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala, que eu acho ela muito bonita. Ele diz: numa igreja onde o sol da justiça é Deus, não há lugar para estrelas, porque quando o sol brilha, ninguém vê estrela, né? E há muitas igrejas que trabalham de forma contrária, não tem o sol da justiça, portanto, tem que ter estrela para brilhar. Então tem as estrelas que se apresentam e faz-se uma festa enorme porque uma estrela vai brilhar. Na igreja de Cristo, irmãos, o sol é Deus. Então não há lugar para estrelismos, não há lugar para destaques, porque a luz que brilha é uma só. E o que Paulo está dizendo é: então todos são importantes, mesmo aqueles que à vista de alguns podem parecer não importantes, mesmo aqueles membros, entre aspas, menores ou menores considerados. Paulo está dizendo não. A luz do olho, a luz da visão é importante para que os pés caminhem bem. Então os pés precisam da luz do olhar. Da mesma maneira as mãos, para que bem peguem, bem apalpem, da mesma maneira precisam da luz do olhar e que os pés as levem até lá. O corpo precisa do todo. O corpo precisa de todos. Quando nós estamos, irmãos, habituados com o nosso corpo perfeito como ele é, basta a gente machucar o dedo. Dando um exemplo, fazendo salada, cortando tomate, a gente corta o dedo ali, parece que corta o dedo todo, parece que a gente perde o dedo, e parece que tudo que vai acontecer bate naquele dedo. Não é assim, é assim. A gente sofre. Então aquele dedo que está ali sem dor, a gente parece não sentir, mas basta ele sofrer um pouquinho que a gente começa a dar uma atenção diferenciada. Na igreja de Jesus Cristo, irmãos, não existem dons melhores, nem dons maiores. Na igreja de Cristo existem dons espirituais e todos somos importantes. Uma quarta lição que nós aprendemos, irmãos, sobre os dons espirituais, ou acerca dos dons espirituais, está dizendo o apóstolo Paulo que foi o próprio Deus quem nos colocou no corpo. Foi Ele mesmo quem nos alocou, nos colocou. Volte o seu olhar para o verso de número 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, vírgula, como lhe aprouve. Vamos entender bem. Quem dá os dons espirituais, conforme nós aprendemos no domingo passado, no verso 11, quem dá o dom é o Espírito Santo. O Espírito Santo distribui esses dons como Ele quer. Ele tem essa autonomia. Então Ele confere o dom espiritual para a pessoa, no mínimo um, já vimos isso, nós já aprendemos que os crentes em Cristo Jesus têm pelo menos um dom. Eles não têm todos, mas tem um pelo menos. Quem dá, quem tem a liberalidade, quem tem, digamos assim, a autonomia de estabelecer esses dons? O Espírito Santo. Então, a pessoa recebe o dom do Deus Espírito Santo, mas quem coloca a pessoa no corpo para trabalhar é Deus. Então, vamos entender algo muito claro. Foi o próprio Espírito Santo quem deu o dom espiritual e é o próprio Deus quem coloca para trabalhar.
naquele lugar, naquele espaço e por aquele tempo, é ordenança do próprio Deus. O verso 18 diz: o próprio Deus dispôs. Dispor aqui no caso, irmãos, é colocar, alocar. Observe bem que não é a liderança quem estabelece isso. Observe também que não é a própria pessoa quem determina isso. O que estava ocorrendo em Corinto? Exatamente isso. Os líderes que por lá passaram, os falsos líderes, começaram a inverter as instruções de Paulo acerca dos dons espirituais, e a igreja começou a caminhar em confusão. E Paulo vai dizer: não é assim, não é a pessoa que se promove, não, é Deus. É Deus quem estabelece, não é a liderança ou a própria pessoa ou outra pessoa quem faz isso. Mas isso é um atributo, irmãos, exclusivo do próprio Deus. É Deus quem assim o faz. Com isso, Paulo está dizendo: o ser humano, a pessoa, o membro, ele não tem o direito de se reposicionar para um lugar onde ele queira. Foi Deus quem colocou. Portanto, nós devemos entender, irmãos, que há um chamado do próprio Deus para o exercício daquilo. E aí nós começaremos a ver a seriedade do exercício dos dons espirituais. É algo que é chamado pelo próprio Deus. Uma penúltima lição, irmãos, a quinta lição que nós aprendemos acerca dos dons espirituais é que todos devemos cooperar no exercício dos dons e da unidade desse corpo. Todos devemos cooperar. Versos 25 e 26. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. O verso de número 25, irmãos, nos fala da cooperação mútua. Nós acabamos de falar agora, alguns minutos atrás, irmãos, que todos somos importantes e úteis. E o Paulo continua dizendo, e não apenas importantes e úteis, nós devemos cooperar. Ou seja, o fato de sermos úteis vai nos levar ao exercício. Então, o crente que possui o dom espiritual, ou os seus dons espirituais, eles precisam entender que a igreja necessita do exercício desses dons. E por quê? Porque Deus colocou pessoas, porque o Espírito capacitou essas pessoas. Então, o que falta? O exercício. O que falta? A cooperação. O verbo cooperar, irmãos, é operar juntamente. Cooperar, operar junto. Então não há lugar, irmãos, para extremismos e também não há lugar para mimimismos. É um exercício. Há necessidade da cooperação. Todos devemos cooperar. Não apenas alguns, ou uns, ou vários, ou poucos, mas todos. O texto, no verso número 25, nos fala claramente: Deus coordenou, concedendo para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere. Nós devemos entender que Paulo está dizendo à igreja de Corinto: está precisando trabalhar. Está tendo muito tempo para muita conversa, vocês estão se dividindo em muitas coisas, vocês estão transformando a igreja, inclusive a ceia. Então vamos entender o que é trabalhar. Está faltando trabalhar, está faltando entender. Há necessidade do entendimento. Dessa maneira, irmãos, precisa haver, diz o apóstolo Paulo, o senso de unidade. O senso de unidade, irmãos, desenvolverá na igreja a noção e o sentimento de pertencimento e de interdependência, que são sentimentos necessários à boa convivência e também necessários ao desenvolvimento do corpo. Nós devemos entender, irmãos,
estabelecer a diferença entre o sentimento de pertencimento, que é diferente do sentimento de posse. Uma coisa é ter o sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar. Outra coisa é eu ter o sentimento de posse. Esse lugar me pertence. São duas coisas distintas. A igreja deve ter o sentimento de pertencimento. Pertencemos ao corpo de Cristo. Eu quero estar ali. É gostoso estar ali. Eu estarei ali. Ali eu vou me envolver. Ali eu vou me desenvolver. Ali eu vou ajudar. Ali eu vou cooperar. Porque Deus me colocou lá. E se Deus me colocou lá, é porque é lá que Ele me quer usar. Estou aqui, Senhor, usa-me. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. A igreja de Corinto precisava cooperar. A última lição, irmãos, o verso de números 28 adiante, nos informa sobre a necessidade desses dons. A necessidade, a importância do uso dos dons espirituais. A partir do verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dom de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Vamos falar sobre isso. O que estava ocorrendo na igreja de Corinto, eu vou repetir o que eu falei alguns minutos atrás. Os falsos mestres que por lá passaram priorizaram alguns dons. Falar em línguas, a interpretar línguas, esses dons chamados de espetaculares. E Paulo vai colocar as coisas em ordem na igreja, dizendo: não. Ele vai dizer isso. Esse verso 28, ele vai dizer: gente, primeiro não é língua. Aliás, eu li uma frase desses dias num artigo que eu achei muito interessante, de um pastor americano, que agora me foge o nome. Ele diz assim: a maior evidência de um cristão cheio do Espírito Santo não é o dom de língua, mas é o dom de controlá-la. Achei bacana essa expressão. Tem gente que fala demais e acha que isso é dom espiritual ou ser cheio do Espírito Santo. Não é controlar a própria língua mesmo. Achei isso muito interessante. Paulo está dizendo que vocês estão invertendo a ordem de importância dos dons. E ele fala: não, primeiro são os apóstolos. O que estava sendo corrente na igreja de Corinto? Não temos pastor, não temos apóstolo, não tem problema. La garantia sou eu. Deixa que eu ensino, deixa que eu falo. E eles começaram a ensinar de maneira errada, colocando os dons principais como esses dons espetaculares. E Paulo fala: não. Por que os apóstolos? Paulo está dizendo no verso 28. Quem são ou quem foram os apóstolos? Apóstolos, irmãos, foram os homens que viram Jesus. Não existem mais apóstolos hoje. Esses que hoje se auto-intitulam apóstolos não o são. Eles não viram Jesus. E Paulo está dizendo: primeiro os apóstolos. Por quê? Porque esses apóstolos ouviram do próprio Jesus. Beberam fonte da água limpa, diretamente de Jesus. Então isso é importante. Esse homem que ouviu da fonte. Observemos muito bem, irmãos, que lá em Atos 2:42, a igreja, a primeira igreja, a igreja lá de Jerusalém, ela perseverou nisso. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, daqueles homens que conviveram com Jesus. E Paulo está dizendo: é isso mesmo, isso não será mudado. Então, em primeiro lugar, ouçam o ensino dos apóstolos. Se há algo diferente disso, não deem ouvidos. Então Paulo fala: a prioridade é essa. Depois ele prossegue: em primeiro lugar apóstolos, em segundo lugar profeta. Profeta é aquele homem que recebe uma palavra de Deus e transmite ao povo. Depois ele prossegue e diz, em terceiro lugar,
mestres. Observe bem, eu quero chamar a sua atenção para esses 3 primeiros dons: apostolado, que já não existe mais; o segundo, profeta; terceiro, mestres. Observe como esses 3 primeiros dons dizem respeito ao ensino na igreja. Percebeu? Ensino na igreja. A igreja precisa conhecer. E isso, irmãos, vem desde o Velho Testamento, a orientação de Deus para que o povo conheça. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Observemos bem como Deus, desde o início, sempre teve essa preocupação de se revelar ao homem, de instruir o homem. Nenhum ser humano pode dizer não sabia, nenhum ser humano pode alegar desconhecimento. Por isso, a importância do ensino na igreja. Se você não ensina direito uma criança, essa criança tem uma probabilidade enorme de aprender de maneira equivocada. Ensina a criança no caminho que deve andar. A igreja que abre mão do ensino, ou que rejeita o ensino, é uma igreja que está abrindo mão do próprio Deus em favor das coisas dos homens. Temos como exemplos vários nas Escrituras. Um exemplo é o povo de Israel, quando Moisés estava diante de Deus lá no Monte Sinai. Eles achavam que estava demorando demais e falaram para Arão: Arão, está demorando muito. Não, vamos dar um jeito aqui, vamos nós criar o nosso próprio Deus. Resultado: bezerro de ouro. É isso que acontece. Quando o homem deixa de ouvir, quando o homem não quer ouvir, ele dá um jeitinho dele de fazer o jeito dele. Dá. E Paulo fala: não é assim. A igreja é um corpo. E a igreja não pode abrir mão do ensino. Depois, em segundo lugar, ele coloca os dons assistenciais. Observe bem no verso de número 28, que ele fala: depois operadores de milagres. Observe que Paulo não nega esse dom grandioso e maravilhoso. Ele não nega, ele reconhece, mas ele coloca no seu devido lugar. Depois ele vai dizer dons de curar, né? Operadores de milagres, dons de curar, socorros. Observe bem que essa segunda leva de dons aqui tem a ver com os dons de assistência. Milagres, curas, socorros e de administração. Depois ele vai colocar no último lugar falar em línguas. Observe como Paulo vai estabelecendo isso, irmãos, para que houvesse ordem na igreja. Na igreja de Corinto era o contrário, o dom de línguas era o primeiro. Paulo fala: não. Vamos estabelecer ordem aqui. A igreja, irmãos, não tem poder de fazer o que quer. A igreja tem um Senhor. Esse Senhor foi quem comprou a igreja com a sua vida. Então, a igreja de Corinto, por mais que tentou mudar, houve um homem usado por Deus que disse: não, vocês não vão mudar. Vamos colocar as coisas em ordem. A importância do exercício dos dons espirituais. Depois ele diz: como vocês querem que todos sejam iguais, se somos muitos e múltiplos? Volto a olhar para o verso 29. Todos são apóstolos? É claro que não. Essas são perguntas retóricas. Não precisam de respostas. Falam todos em línguas? Não. Então, irmãos, vamos deixar Deus agir por meio de cada um com o dom que o Espírito Deus e no lugar que Deus alocou. Essa é a ordem que a igreja de Corinto tanto precisava. Por isso ele conclui lá no verso de número 31, dizendo: procurem com zelo os melhores dons. Procurem. Sejam zelosos no uso dos dons. O que é zeloso? Criterioso. Então ele está estabelecendo aqui para a igreja de Corinto, irmãos, a importância do entendimento sobre os dons. Todos temos dons. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, os dons edificam a igreja. Os dons, irmãos, unificam a igreja. Trazem à igreja a noção do todo,
a noção de corpo. Aprendemos também na noite de hoje que quem nos aloca, quem nos coloca no local de trabalho, é o próprio Deus, não é o pastor, não é a liderança, não são os outros, é o próprio Deus. É algo que é um chamado de Deus, e é por meio do exercício desses dons, irmãos, que nós devemos atuar, agir dentro daquilo que o Espírito nos deu e onde Deus nos estabeleceu. Aprendemos também que todos somos importantes, todos, não há ninguém desprezível ou desprezável na casa do Senhor, na obra do Senhor, porque não há maiores nem menores, há servos. É isso que todos os somos. Todos devemos atuar, todos devemos colaborar no exercício dos dons espirituais. Um texto que eu separei para nós lermos juntos, irmãos, é a primeira carta de Pedro 4:10. Leiamos. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Isso é cooperar. Isso é cooperar, é servir uns aos outros. É saber que eu sou útil, que eu tenho uma ferramenta, uma dádiva do Espírito Santo, que é o dom espiritual ou os dons espirituais, e eu tenho um lugar para trabalhar. E este lugar para trabalhar foi o próprio Deus quem estabeleceu. Acerca dos dons espirituais, precisamos conhecer, precisamos caminhar. É o que queremos, é o que necessitamos, é o que a igreja precisa. Essas são as ferramentas, irmãos, para o crescimento da igreja. O exercício dos dons espirituais. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus derrame da sua graça sobre cada um de nós. Vamos refletir sobre essas mensagens. Vamos voltar aos textos bíblicos durante a semana. Vamos orar sobre isso. Vamos orar pela nossa igreja, porque todos nós temos um lugar para trabalhar. Este lugar foi dado pelo próprio Deus. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém.